Olá, turma, tudo bom com vocês? Bem, é, tendo em vista a nossa situação ou o contexto mesmo das nossas aulas remotas e do adiantamento mesmo do nosso material, eu resolvi nessa semana trabalhar com vocês e com nossas outras turmas, no caso as minhas outras turmas, do primeiro e do segundo ano, uma revisão mesmo do que a gente viu nesse período de pandemia, de que ponto a gente iniciou, tá, até o ponto que a gente chegou. E aí eu vou só rememorar vocês sobre algumas coisas e aí a gente vai se aprofundando em uma futura oportunidade. Porque vamos lá, vamos recapitular. A gente iniciou o ano letivo mesmo conversando sobre a sociedade do Brasil no século XIX, e aí a gente caminhou para algumas questões sobre a proclamação da República, a política do café com leite e toda aquela organização política que a gente via no Brasil. E aí a gente foi caminhando para o coronelismo e tantas outras coisas, até que chegamos aí na pandemia, quando a gente ia se prolongar dentro do primeiro bimestre nas temáticas sobre a segunda fase da Revolução Industrial. O que é que a gente precisa de fato lembrar sobre a segunda fase da Revolução Industrial? Primeiro ponto, o desenvolvimento de motores a combustão, o desenvolvimento da energia elétrica mesmo como ferramenta de trabalho nas indústrias, os movimentos operários, como mesmo a força que eles vão ter no período, tá bem? Além mesmo do uso da metalurgia e tantas outras coisas que vão expandir bem mais a produção industrial do período. E as consequências mesmo dessa revolução, onde a gente vai estar vendo depois no imperialismo, que ainda é uma das temáticas que a gente ainda conseguiu construir dentro da pandemia. E a gente precisa lembrar desse contexto, porque, vamos lá, as nações industrializadas europeias buscavam expandir seus mercados e viram na possibilidade nessas nações que eles consideravam nessa época inferiores. Aqui, nessa temática de imperialismo ou neocolonialismo, como alguns estudiosos chamam, é possível a gente identificar diversos elementos mesmo, de preconceito, racismo, sabe? Elementos mesmo onde uma sociedade se sobrepõe sobre a outra com argumentos de levar a civilização como se ela fosse superior ou um exemplo a ser seguido. Tá? Vimos aquela questão do darwinismo social, que foi bem discutida em sala de aula, ou melhor, nas aulas remotas aí, que foi um dos nossos temas mesmo, que a gente acabou se desenvolvendo logo nesse início, logo no primeiro bimestre. Tá? E a gente acabou fazendo essa ponte com a Revolução Industrial, fundamental para a nossa conversação. Eu coloquei essas imagens mais por base, porque são as que mais aparecem em livro didático. Com certeza vocês já viram alguma delas em algum momento da vida de vocês. Tá? Um marco importante desse período, com certeza, foi a partilha da África pelas nações europeias. Se vocês analisarem o mapa da África, vocês vão ver que algumas fronteiras são retas ali, porque foi dessa forma que foi dividido. A gente não teve uma divisão cultural das fronteiras, né, como a gente vê em muitos dos países. Uma divisão natural. Nesse caso aí, a divisão foi por interesses econômicos e políticos, causando vários atritos entre nações rivais que existiam dentro do continente africano. Tá? Então é importante a gente lembrar desse detalhezinho aí das nossas discussões ainda do primeiro bimestre. E aí a gente chegou no segundo bimestre, nas temáticas que os alunos gostam muito. Tá? Aqui, para a gente entrar nesse assunto, algumas coisas são bem válidas aí que carecem a gente mais tempo. Em sala de aula a gente teria mais possibilidade de desenvolver mais, como é o caso da questão da Belle Époque, né? Sem sombra de dúvidas é muito importante para a gente entender o desenrolar futuro para a Primeira Guerra Mundial, com a industrialização e tudo mais. A unificação da Alemanha e da Itália também é importante para a gente entender, né? Mas, no geral, o que é que nós temos aqui? A Primeira Guerra Mundial ela se desenvolve dentro de um contexto de nacionalismos, né, de conflitos ali nacionalistas, que vão acabar culminando em um clima muito tenso entre os povos, né, entre alguns desses povos aí, como o sentimento de revanchismo que existia dos franceses, a disputa de regiões da Alsácia-Lorena entre outros povos, até que nós temos o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Prússia, que acaba iniciando o conflito da Primeira Guerra Mundial. Uma característica central do conflito, né, além, claro, das suas proporções mundiais, era a guerra de trincheiras, como algumas pessoas chamavam, onde valas eram cavadas no solo, onde as forças opostas ali lutaram durante muito tempo. Tá? E a gente teve um período onde a gente conversou muito sobre a vida nas trincheiras. Outra peculiaridade do conflito mesmo foi a formação de blocos militares, como a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, tá? Característica do período da Primeira Guerra Mundial.
governos de várias batalhas, várias situações, né? Em 1917, os Estados Unidos entram na guerra, a Itália vira de lado, a União Soviética sai da guerra, porque lembrem que a gente tem a Revolução Russa nesse período aí também, que faz com que a Rússia agora se torne União Soviética, também saia do conflito, né? Então foi uma das nossas conversações durante o segundo bimestre, que ainda teve a Revolução Russa como uma das temáticas, onde a gente via que a Rússia passou por um processo de industrialização tardia, uma sociedade que sofria muito com os mandados do czar Nicolau II, né? Nós tínhamos até aquele mau evento do Domingo Sangrento, onde muitos civis foram mortos, tá? Que protestavam. Dentro dessa crise administrativa, a gente vai perceber a formação de blocos políticos contrários, impulsionados por ideias socialistas mesmo, né? Então nós temos, nesse contexto, os mencheviques e os bolcheviques surgindo nessa atmosfera, né? Até que a gente percebe a queda de Nicolau II, diversos conflitos dentro da União Soviética, inclusive uma guerra civil enorme, culminando no fim da Rússia e no surgimento, na formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se prolonga bastante. Nós temos o inicial, aquele governo de Lenin, futuramente, depois de vários conflitos internos ali, nós vimos o desenrolar mesmo do governo de Stalin, né, fissuras, quebras dentro do Partido Socialista, né, dentro da Revolução Russa, e várias outras temáticas mesmo que cabem aqui nessa discussão, tá? A gente viu depois o período entre guerras, principalmente a década de 20, tá, que é quando a gente tem uma valorização, um apreço ao comércio, à compra, né, os Estados Unidos disparando como potência mundial, né, as campanhas publicitárias incentivando o consumo, a compra, e isso tudo acaba culminando futuramente na quebra da Bolsa em 1929, que é um marco do período. Nesse mesmo tempo, a gente começa a ver o surgimento de regimes totalitários, já no início da década de 30 ali, como o nazismo e o fascismo, além do salazarismo e o franquismo, né, o próprio socialismo soviético também, na figura de Stalin e tantos outros, tá bem? Que é um movimento forte, onde nós temos partidos que buscam trazer soluções fáceis para os problemas do seu país, com argumentação geralmente com teor militar muito grande, com inimigo público definido e tantas outras problemáticas que a gente encontra nesse tipo de regime, tá? Nesse tipo de governo aí. É o que a gente trata, o que a gente chama de período entre guerras, tá? E teve o outro ponto que a gente acabou conversando durante o segundo bimestre. Esse aqui, ele coube a vocês a ação de desenvolver um trabalho mesmo, onde vocês publicaram no Instagram algumas explicações sobre esses movimentos, foi uma aula bem tranquila, né? Onde nós tivemos todos esses movimentos aqui contrários à República Brasileira, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, a greve dos operários de 1917, Canudos contestado, e onde a gente acaba lá no movimento tenentista, né? Se vocês lembram do movimento tenentista, que era contrário a algumas posturas do governo que vão acabar dando base futuramente para o início mesmo da Era Vargas, que foi outro tema também que nós trabalhamos bastante durante o nosso segundo bimestre. Se vocês derem uma busca no Google sobre Vargas, capaz de vocês acharem essa charge aí de baixo muito facilmente. O que é que ele tenta tratar? Né? Ele tenta mostrar as facetas de como Vargas era enxergado durante muito tempo, como por exemplo em 30, com o golpe que coloca ele no poder, a queda de Washington Luiz ali, e a ascensão de Vargas, através desse golpe militar que acontece em 30, a Revolução de 30, como alguns chamam, né, como líder carismático que vinha para resolver as situações do povo. Né, em 34 ali com seu governo constitucional, através das eleições indiretas, né, o governo que se dizia-se assim, né, através de uma constituição. Em 37, quando nós temos a ditadura varguista, que algumas pessoas chamam, através daquela ideia do plano Cohen, quando Vargas ele assume dentro de moldes de ditador. E ele fica de 37 até 1945 no poder aí, dentro do Estado Novo. É um governo de 15 anos, de 30 até 45, quando a gente tem todo aquele movimento para a saída de Vargas do poder. E, contrário a isso, nós temos o queremismo, que falava para que Vargas se mantesse à frente do Estado. Então, foram essas nossas discussões mais centrais em cima sobre mesmo a Era Vargas. Golpe,
a estruturação do seu governo provisório para tentar organizar algumas coisas, as eleições indiretas para presidente que ele entra e o Estado Novo. Tá? São os elementos mais centrais que a gente tem que estudar sobre a Era Vargas. E aí a gente foi fluindo mesmo e entramos no terceiro bimestre, onde entramos na nossa discussão sobre a Segunda Guerra Mundial. Aqui é válido a gente lembrar uma coisa, tá? Que muita gente às vezes esquece. Muitos historiadores eles classificam a Segunda Guerra Mundial como sendo uma continuação da Primeira. Tanto que alguns autores classificam como a Grande Guerra. Eles não segmentam Primeira Guerra Mundial ou Segunda. Porque dentre alguns dos motivos, por exemplo, nós temos aí um sentimento de vingança da Alemanha, como se fosse um sentimento de vingança da Alemanha pelas coisas que tinham no Tratado de Versalhes, que culpava ela pelas coisas que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. Hitler assumindo o poder mesmo na Alemanha, o Terceiro Reich, a formação de blocos ali como eixo com o Japão, Itália e Alemanha, as potências imperialistas que estavam se desenvolvendo, por assim dizer, conquistando muitas coisas, principalmente o Japão ali no Pacífico. Né? Então, são contextos complicados de se entender. Até que a gente tem a invasão da Polônia pelos nazistas, a Inglaterra responde e a gente tem o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, um dos maiores conflitos da história. Tá? É bem mais fácil entender a Segunda Guerra por parte de vocês estudantes, porque a gente tem muito mais produções cinematográficas sobre o tema do que sobre a Primeira Guerra Mundial. Algumas falaciosas, mas outras elas têm uma carga histórica bem interessante para se discutir. Uma característica interessante da Segunda Guerra Mundial, querendo ou não, são as chamadas guerras de movimento, ou como os nazistas chamavam, né, a Guerra Relâmpago, que eles tentavam mover o maior número de tropas possível para atacar e abalar o inimigo mesmo. A Alemanha ela avançou muito na Segunda Guerra Mundial, até começou a perder força quando perde para os soviéticos, e aí tem todo aquele movimento contrário, né, o dia D dos Estados Unidos também, que acaba enfraquecendo, a queda da Itália de Mussolini. Tudo isso faz com que Hitler acabe perdendo o conflito. Né? E aí a gente vem para as situações do pós-guerra, com a descoberta do Holocausto, que acontecia desde muito antes mesmo dessas discussões, e a criação da ONU, que foram dois temas que a gente trabalhou bastante em sala, né? Logo nesse terceiro bimestre. E aí a gente pulou para Guerra Fria. Dentro dessa temática de Guerra Fria, a gente viu a Alemanha no pós-guerra, que foi toda dividida, segmentada. Nós tínhamos uma Alemanha ocidental e a Alemanha oriental, uma por base ali dos princípios do capitalismo, controlada pelos Estados Unidos, por assim dizer, e outra, a Alemanha oriental, controlada pelos soviéticos ali. Então, nós temos nesse período uma luta ideológica muito forte, conflitos políticos, né, com uma corrida tecnológica bem forte mesmo, com a corrida espacial e a corrida armamentista, tudo isso nesse contexto. Se fala muito que a Guerra Fria recebe esse nome porque não houve conflitos diretos. Não houve um conflito direto entre as potências, Estados Unidos e União Soviética, mas uma pesquisa prática, como a gente viu nas aulas anteriores, existiram sim conflitos nesses modos, tá? Onde os Estados Unidos e a União Soviética estavam direta ou indiretamente ali envolvidos, como alguns dos conflitos no Oriente Médio, a questão da Guerra das Coreias, esqueci agora o nomezinho, tá? Mas a Guerra do Vietnã, lembrei, e tantos outros aí acontecimentos que nós vemos a participação dessas potências da época apoiando um lado ou outro, direta ou indiretamente, tá? Que é o que é argumentos muito válidos para a gente entender mesmo essa discussão do período, tá bem? E aí foi o que a gente estava conversando nas aulas, a questão do Brasil. A gente volta para a temática do Brasil. Depois da queda de Vargas em 45, nós vamos ter a eleição. Nós temos Dutra como presidente eleito, democraticamente falando. Né? Vargas entra no poder depois de Dutra, quando o mandato dele acaba. E o governo Vargas ele dura até que Vargas se suicida. E nas próximas aulas, né, depois desse período, a gente vai dar uma continuidade após essa morte de Vargas aí, com os governos de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Até que a gente tem a quebra e se inicia o que a gente chama de ditadura civil-militar no Brasil. Tá? E aí a gente fecha mesmo essas nossas conversações. Eu deixo para vocês essa atividadezinha aqui, pessoal, bem tranquilo, tá bom? Cliquem no link que é a frequência da aula de hoje, tá certo? E até a próxima. Valeu!